Gostaria de cumprimentar você que está nos ouvindo nessa noite abençoada aqui em Campinas. Estamos aqui nessa programação abençoada, falando do amor de Deus, falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que nosso Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra para nós. Amém? Nosso irmão Diácono Luciano me fez o convite para poder estar aqui, para juntos nós meditarmos na santa, poderosa e plena palavra do Senhor. Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra simples, mas com um cunho muito forte e objetivo. No livro de Mateus, capítulo de número 8, e depois nós vamos meditando pausadamente nesta palavra. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 8, diz assim no versículo 1: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Queridos, essa passagem é uma passagem muito forte. Descreve o encontro de Jesus com um leproso. Mateus capítulo 1 começa descrevendo que Jesus está descendo do monte. Jesus pregou uma série de sermões no monte, no capítulo 5, 6 e 7, mensagens muito fortes. Inclusive na igreja, nas quartas-feiras, eu estou pregando uma série de mensagens intitulada O Evangelho Oculto, o Evangelho que poucos conhecem. Quando eu falo Evangelho Oculto, eu estou dizendo aquele Evangelho, como a igreja está lendo cada vez menos a Bíblia, cada vez menos as pessoas conhecem as passagens bíblicas e se apegam muito àquilo que os pregadores pregam. E muitos dos pregadores, a ideia principal, pregando na igreja, é trazer uma mensagem festiva, avivada, uma mensagem que mexe com as emoções. E muitos dos textos ensinados por Jesus não mexe com a emoção, no sentido de levar a pessoa a glorificar, a falar línguas estranhas. Antes, aquilo que Jesus prega no Sermão do Monte mexe mais com a consciência, leva a pessoa a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, de atitude, etc. Então Jesus entrega uma mensagem muito forte, 5, 6, 7 de Mateus. Quando ele está descendo o monte, aí acontece uma surpresa. Ele é abordado por um homem que é leproso. O texto diz que Jesus está descendo com uma grande multidão, porque aquela grande multidão ouviu a sua mensagem, aprendeu os seus ensinamentos, e quando Jesus está descendo, um leproso vem ao seu encontro, para no meio do caminho e faz uma indagação muito forte a Jesus, dizendo assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Esse homem é um homem leproso. E no contexto bíblico e judaico, a lepra era uma doença considerada como maldição. No livro de Levíticos, no capítulo número 13 e 14, ensina como que o povo tratava com essa doença. Um homem ou uma mulher, quando diagnosticado com lepra, imediatamente ele era arrancado do convívio social. E ele perdia toda a esperança e todo o conforto humano. Se ele fosse um homem casado, ele era arrancado do seu convívio conjugal. Se ele fosse simplesmente um filho, ele era arrancado da casa dos seus pais. Ele não podia mais viver em sociedade. Muitos passavam a morar em cavernas, outros fora da cidade, vivendo a partir desse momento de esmola, de mendigância. Então a vida de um homem ou de uma mulher que fora diagnosticado com lepra era uma vida miserável. Alguns estudiosos chegam a dizer que a vida de um leproso era semelhante a de um cadáver ambulante. Porque esta pessoa, a partir do momento que era diagnosticado com lepra, ela perdia toda a convivência social. Ela perdia o abraço, ela perdia o afeto, não podia conviver no meio das demais pessoas, passava a viver uma vida isolada, não podia ter um trabalho, passava a se alimentar daquilo que as pessoas lhe serviam. E pior ainda, a lepra não era uma doença tratável. Aquele que era diagnosticado entendia que viveria com aquela doença para o resto da vida. No contexto judaico, essa pessoa não era só diagnosticada com uma doença, mas uma doença que era tida como maldição. Um homem impuro. E por ser uma pessoa impura, por onde ele passava, se ele encontrasse uma outra pessoa, ele tinha que se identificar, gritando: não se aproxime,
eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Um grande autor bíblico chamado Max Lucado, escrevendo um livro, em seus passos, o que Jesus faria, ele explica um pouquinho melhor esse texto. Ele chega a dizer que o leproso andava com um canzilo, um sino no seu pescoço. E ele tinha que andar, e por onde ele andava, aquele canzilo fazia um barulho, um sino, para que pudesse identificar as outras pessoas que ali estavam passando um moribundo, um leproso, um imundo, alguém que não merecia o contato físico, alguém que não merecia o convívio social, alguém que não merecia absolutamente nada no contexto de prosperidade, de sonho ou de felicidade daquela época. E o texto diz que esse homem, embora a Bíblia não conta a biografia desse homem, não fala do seu passado, não fala quem ele era, se era um homem casado, se era um filho, se era um homem promissor na sociedade, antes de ser diagnosticado com essa lepra, nós podemos conjecturar e imaginar que essa pessoa não nasceu com essa doença, mas que ao longo da sua vida ele foi diagnosticado com ela. E ao ser diagnosticado, quantas coisas ele perdeu, passando a viver uma vida de moribundo, de mendigância, longe dos seus parentes, longe dos seus amigos, longe da sua família, sem sequer receber um beijo, um abraço ou um toque físico, que não podia. E a Bíblia diz que quando ele vê Jesus descendo o monte, ele vai ao encontro de Jesus. Ele não ouviu a pregação de Jesus, pelo menos Mateus não registra isso. E no monte também não está registrado que Jesus tenha realizado qualquer sinal, qualquer milagre, qualquer cura. Porém, no capítulo 4, Mateus diz que Jesus já havia realizado muitos milagres. Multidões vinham até Jesus para receber de Jesus o seu milagre. Surdos ouviam, cegos viam, paralíticos andavam. Jesus tinha autoridade sobre os demônios, libertava, purificava as pessoas de toda e qualquer opressão e possessão. Aonde Jesus passava, chegava, havia transformação, mudança. Ele gerava vida, gerava cura, gerava transformação. E esse moço vai ao encontro de Jesus, e ao encontrar Jesus descendo, ele faz um questionamento muito interessante. Ele chega perto de Jesus, não toca em Jesus, mantém uma certa distância, porque não podia ter contato físico. Se um leproso, esse era então também chamado de imundo, passaria por alguns exames. O sacerdote era a pessoa responsável por examinar alguém que fora diagnosticado com esta doença. Esse homem chega e diz: Jesus, se o Senhor quiser, podes tornar-me limpo. Entendo, o texto não diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas, Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo, puro. A doença era considerada como uma doença imunda, impura, amaldiçoada. Aquele homem era considerado como um homem amaldiçoado, esquecido por Deus, ou Deus pesou a mão sobre ele, por isso que ele tinha essa doença. Então ele chega em Jesus e fala: Jesus, se o Senhor quiser, ele joga para Jesus, entendendo qual seria a vontade de Jesus. Ele não apresenta a sua necessidade dizendo: Jesus, eu preciso desta cura. Jesus, me cura, por favor. Jesus, eu quero voltar para a minha família, eu quero ter novamente uma vida. Não, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor quiser. Ele entende o princípio da soberania. Jesus sendo quem ele é, Jesus poderia curá-lo. E Jesus também, se não quisesse, não curaria. Mas Jesus, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor quiser. Ele entende a soberania de Deus. Esse dia eu estava ensinando na igreja que o nosso Deus, ele não tem filhos mimados. Porque uma geração de cristãos se tornou mimado. E vão à igreja e dizem: se Deus não fizer, eu não volto mais na igreja. Se Deus não falar, eu não volto mais na igreja. É melhor que não vá mesmo, porque o nosso Deus não tem filho mimado. O nosso Deus tem homens e mulheres maduras, ou pelo menos pessoas a quem ele salva, a quem ele gera de novo, fazendo uma nova criatura, levando esta pessoa a um crescimento, a um fortalecimento e um amadurecimento. Entender que a pessoa vai servir a Deus só se Deus fizer alguma coisa, está completamente equivocado daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Esse homem não pede a Jesus uma cura segundo o seu desejo, embora fosse o desejo. Ele necessitava dessa cura. Então ele olha para Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus faz algo fantástico, sensacional, extraordinário. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Há quanto tempo aquele homem não sentiu o calor humano? Há quanto tempo aquele homem não sentiu o toque de alguém?
É claro que Jesus, nos evangelhos, a gente entende que Jesus vai quebrando paradigmas, protocolos. Jesus vai rompendo barreiras raciais, barreiras sociais, barreiras religiosas. E esse toque aqui já é algo extraordinário. Antes mesmo de Jesus declarar que aquele homem estava limpo, purificado, Jesus tocou nele, aquele toque gerou naquele homem calor, afeto, compaixão. Isto é evangelho. Evangelho não é isolamento. Evangelho é compaixão, é compartilhamento. A Bíblia fala sobre chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Isto é evangelho. Evangelho não é orgulho, é trazer as coisas para si, egoísmo. Evangelho não é estar satisfeito somente com aquilo que ele tem. Evangelho não é ver o seu irmão passando por necessidade e deixar o seu irmão naquela condição, entendendo que Deus o quer assim. Não. Evangelho é compaixão. E Jesus teve por aquele homem compaixão. Jesus teve por aquele homem compaixão a ponto de tocá-lo. Tocou gerando conforto, afeto, calor humano. E ao tocar, Jesus disse, quero. Então Jesus apresenta a sua vontade. Meu amado irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa semana eu estava indo para a nossa sede, fazer um trabalho de oração, e no meio do caminho, o Espírito Santo falou muito fortemente ao meu coração que Deus não é um ser irresponsável. Deus não é um ser irresponsável. E por que o Senhor falou isso ao meu coração? Porque muitas provas, lutas, adversidades que o ser humano passa são consequência das suas próprias escolhas, dos seus próprios desígnios. Nós somos muito emotivos, nós somos muito influenciáveis, nós agimos no calor do momento, achamos que Deus está no negócio quando sequer Deus confirmou ainda. A pessoa acha que Deus está no negócio, então eu vou agir pela fé, e começa a fazer as coisas precipitadamente. Não busca uma orientação, não busca uma confirmação daquilo que seria então a vontade de Deus. Depois que a pessoa entra, aí começa a afundar, aí vai buscar o livramento de Deus, socorro de Deus. Você que é cristão, que me ouve nesta noite, quantas vezes você ouviu pessoas próximas a você falar que Deus falou com ela, e ela começa determinada coisa, no meio do caminho ela para aquilo que começou? Que Deus é esse que fala uma coisa e no meio do caminho para? Não, meu amado irmão, o ser humano é um ser irresponsável. Jesus disse para Satanás na tentação no deserto, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas muitas pessoas são irresponsáveis. Tomam decisões precipitadamente, tomam decisões movidas pelo momento, e depois que o barco começa a afundar, entra em crise, aí vai culpar a Deus por algo que Deus não fez. Deus é um ser responsável. E quando ele comissiona você, ou coloca você em determinada posição, ele se responsabiliza por cuidar de você, preparar tudo aquilo que é necessário para que você faça aquilo que ele quer que você faça. Então Jesus olhou para aquele homem e disse, eu quero que você seja limpo. Ou seja, Jesus tem uma vontade soberana para a minha vida e para a sua vida. E Jesus demonstra essa vontade aqui, olhando para aquele homem e tendo compaixão dele. O nosso Deus não é um ser masoquista que tem prazer no sofrimento do homem. O nosso Deus não é um ser masoquista que, ao ver o homem sofrendo com dores, com crises conjugais, com problemas financeiros, Deus se alegra com isso. Não. O prazer de Deus é que o homem tenha uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Quando eu uso a palavra prosperidade, não é no termo de adquirir bens financeiros, mas é no sentido de prosperar, de prosseguir, de avançar, de crescer. O nosso Deus quer que nós venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento, no desenvolvimento da nossa fé e do ministério que ele tem para a nossa vida. O texto diz, Jesus olhou para ele e falou, quero. E então declarou para aquele homem, ser limpo, ou seja limpo, seja purificado. A lepra, uma doença que se instaurava na pele, claro que a hanseníase que nós temos hoje não é a mesma lepra que é apresentada na Bíblia. Características diferentes. Porém, a doença era uma doença que se manifestava na pele. A ponto do sacerdote ter que examinar esta pessoa para ver se havia pedaços de brancos na pele. Olhava se os pelos estavam esbranquiçados. Fazia-se uma leitura corporal, e se não conseguisse identificar aquela pessoa no primeiro momento,
reservava aquela pessoa por 7 dias para depois fazer uma nova análise. Então aquele homem tinha o seu corpo sujo, era um homem imundo, parte do seu corpo, parte da pele do seu corpo era toda manchada. Claro que a Bíblia apresenta outras pessoas leprosas, como o caso de Naamã, que vai até Eliseu, e que Eliseu manda lavar-se nas águas do Jordão. A lepra que o tornava imunda, ele foi se lavar, se limpar, se purificar, tornar-se limpo nas águas do Jordão. Aqui Jesus olha para aquele homem e não manda se lavar, mas Jesus já se declara para ele: ser limpo, seja limpo, quero você purificado dessa lepra, dessa maldição. Jesus está declarando para ele nesse momento: você vai ter a sua vida de volta, ou vai ter uma nova vida a partir desse momento. Se até aqui foi isolamento, se até aqui não pôde ter uma convivência social, se até aqui passou uma vida longe dos pais, longe de filhos, de esposa, se até aqui não pôde sonhar, não pôde trabalhar, não pôde comprar, teve que viver da mendigância, a partir de agora é um novo momento. E é isso que Jesus faz em nossa vida. Quando Jesus entra na vida do ser humano, ele transforma, ele molda o ser humano segundo a sua vontade. Se até então era uma vida de desgraça, de miséria, se era uma vida de mendigância, se era uma vida de andarilho, se era uma vida sem esperança, Jesus ele entra, e quando o homem se rende à vontade de Deus, Deus age de uma forma poderosa sobre a vida desta pessoa, curando, sarando, libertando, mudando pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes. Direciona e redireciona essa pessoa para os planos e projetos que ele tem para a vida dessa pessoa. E se até então essa pessoa era um moribundo, fadado ao fracasso, fadado à derrota, fadado à morte, a partir do momento que encontrou com Jesus, passa a ter esperança, passa a ter novas expectativas de vida, passa a ter sonhos, passa a viver uma vida acreditando que Deus tem algo melhor e maior para si. Quando Jesus entra em nossa vida, Jesus muda tudo. Aonde Jesus chegou, ele transformou o ambiente, levando a morte embora, trazendo vida, levando a doença embora, trazendo uma cura. Para as mulheres que eram esnobadas pela sociedade, Jesus trouxe honra para elas, quebrando barreiras raciais. Para esse homem aqui, leproso, que passou uma vida, ou parte da sua vida, escondido, parte da sua vida se declarando como imundo, agora ele vai se declarar como limpo. Claro que Jesus não quebrou os princípios religiosos da época. Antes olha para ele e fala: agora você vai ao templo e vai se apresentar ao sacerdote. Quando alguém leproso entendia que estava purificado, ele ia até o sacerdote então o examinava, raspava todo o pelo do seu corpo, o mantinha isolado por 7 dias, fazia uma nova análise, e se aí então esta pessoa fosse purificado realmente, aquele que antes era leproso tinha que oferecer uma oferta de adoração a Deus, representando o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras aqui, pelos seus ferimentos, pelos seus machucados, ele nos daria paz. Esse homem até então ele é atribulado. Até então ele não tem paz, ele está aflito, ele não tem um caminho a seguir, a única coisa que ele espera é a morte, mas ao encontrar com Jesus, a sua vida é transformada, é mudada. Mas quantas pessoas também eram diagnosticadas com lepra, mas não foram até Jesus? Embora Jesus, por onde passasse, realizasse milagres extraordinários. Mas mesmo Jesus fazendo tantos milagres, quantas pessoas se anulou? Quantas pessoas se omitiram? Quantas pessoas não quiseram ir até ele? Ou se sentiram indignas de ir até ele? Ou se sentiram envergonhadas de ir até ele? Meu amado irmão, a sua vida só é transformada, mudada, quando você vai até Jesus. Ele mesmo disse: vinde a mim. A questão é você ir até ele. Se você está cansado, oprimido, leproso, doente, vá até ele. Chegue até ele. Ele é acessível a mim e a você na noite de hoje, aonde quer que você esteja. Você pode estar me ouvindo, às vezes, em um cárcere, em uma prisão. Você pode estar me ouvindo no leito de um hospital. Você pode estar me ouvindo agora, pensando até mesmo em retirar a sua vida. Mas Jesus tem, aleluia, algo novo para você. Aleluia. A sua história não acaba aqui. O inimigo da nossa alma tem tentado tirar a sua vida, tem tentado derrotar você, tem tentado destruir a sua família, tem tentado acabar com você. Quem sabe essa lepra que você carrega, e quando eu uso esse termo lepra,
Lepra pode ser os seus problemas, a enfermidade física, pode ser problemas emocionais, pode ser até mesmo questões espirituais, mas o nosso Deus, o meu Deus está aqui nessa noite, usando essa programação, o nosso irmão Diácono Luciano, a minha aqui, para alcançar você e dizer que para a sua vida ainda tem jeito, ainda tem esperança. O nosso Deus ainda pode entrar com providência na sua casa, na sua família, e aquilo que para você parece difícil e impossível, Ele pode resolver. Nesse tempo aqui, a lepra não tinha cura. Para o homem, o médico não tinha como diagnosticar. Se diagnosticasse, não havia medicamento, não havia tratamento, exceto a sentença: viver uma vida amaldiçoado, viver uma vida de derrota, viver uma vida sem convívio social, viver uma vida sem esperança, viver uma vida sem sonhos, viver uma vida sem planejar absolutamente nada. Mas ao encontrar com Jesus, Jesus trouxe tudo de volta. Tirando a lepra, Jesus trouxe tudo de volta. Trouxe esperança, trouxe sonho, trouxe convívio social, trouxe a ele. Se ele não fora casado, ele poderia agora contrair núpcias com alguém que ele amasse. Se ele já tivesse filho, ele poderia abraçar o seu filho novamente, porque Jesus entrou na sua história. Jesus está aqui nessa noite me usando para falar com você que ainda tem jeito. Ele quer, ele pode, mas basta você dar esse passo de fé. Esse homem entendeu que cabia a Jesus resolver o seu problema. E ele foi até Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu entendo que o Senhor tem poder para fazer. A questão não é subjugar Jesus às nossas condições. É muito difícil para Deus fazer. Meu amado irmão, nosso Deus é todo poderoso. Não existe enfermidade que Ele não cure, não existe milagre que Ele não possa fazer, não existe restauração que Ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. A declaração sobre Jesus é essa, é Lucas capítulo 1, versículo 37. Ele é o Deus do impossível, Ele é aquele que faz coisas que aos homens é impossível, é improvável. Ele vai além da medicina. Se o médico disse que não há cura, o nosso Deus cura. Se o médico disse que não há medicamento, o nosso Deus não precisa fazer cirurgia, não precisa abrir o corpo. O nosso Deus, Ele faz tudo novo segundo o poder da sua palavra. Aleluia. E a palavra de Deus nessa noite chega até você. E aí, você quer ser limpo? Você quer ser purificado? Quer ter uma nova vida? Quer ser uma nova criatura? Quer ser uma nova pessoa? Quer ter os seus sonhos de volta? Quer voltar a ter esperança? O nosso Deus tem isso para você nessa noite. O nosso Deus tem isso para você nessa noite. É claro que muitos intérpretes interpretam e colocam lado a lado a lepra como pecado. Porque o pecado subjuga o homem, oprime o homem, suja o homem, torna o homem cheio de mácula. E quando nós vamos a Jesus, Jesus nos purifica, nos perdoa, pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Amados, algumas enfermidades, algumas doenças são de nascença. Outras são adquiridas. Outras são adquiridas ao longo da vida. A questão é que o nosso Deus, Ele cura ambas. Porém, se você está em uma condição de miséria, de miserabilidade, entendendo que esta é a vontade de Deus para você, não é. A vontade de Deus para você é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida onde Ele pode dar a você, aleluia, a chance de ter novos sonhos, novos planos, novos projetos. Mas vai a Ele, entregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele. Diga: Senhor, eu entrego a Ti o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Faço de Ti o meu Senhor. Que a Tua palavra seja, a partir de agora, o meu manual de fé e prática. Quero seguir a Tua vontade. E o nosso Deus, o meu Deus, vai entrar com providência na sua vida. Curando enfermidades, libertando de toda e qualquer opressão. O demônio não pode matar você. O demônio não pode destruir você enquanto o nosso Deus não lhe der permissão. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Como eu disse, o nosso Deus não é um ser irresponsável. Muitas das nossas dores são consequência da nossa irresponsabilidade. Entramos em algo sem ter a orientação de Deus. Achamos que Deus está no negócio quando Ele ainda não confirmou e não mostrou. Pegamos algumas coisas achando que é pela fé, quando a pessoa não tem fé sequer, aleluia, para esperar a resposta de Deus. Nosso Deus não é um ser irresponsável, mas Ele é responsável. Ele é responsável para curar você hoje. Ele é responsável para mudar a sua vida hoje. Ele é responsável para mudar a sua história hoje. Somente creia, entregue a sua vida e o mais Ele fará. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com a permissão do nosso irmão Luciano, que é o programador dessa programação aqui. Eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E eu creio que o meu Deus, o nosso Deus, vai alcançar aonde quer que você esteja.
Se você puder fechar os teus olhos, é claro que eu não sei qual é o ambiente que você está. Se você estiver no seu quarto, que você fecha os teus olhos. Claro, se você estiver em uma condução, mantenha-se alerta, porque o meu Deus vai alcançar você ainda, aonde quer que você esteja. Se você está no leito de um hospital, ou no presídio nesse momento, meu Deus vai alcançar você. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Querido e eterno Deus, eu entendo que o Senhor é poderoso para curar, para limpar, para purificar, para transformar essa vida. Eu entendo, ó Deus, que o Senhor não é só poderoso, não tem só o poder, mas essa também é a sua vontade. Do outro lado tem uma pessoa me ouvindo, Senhor Deus, aleluia, que necessita de uma ação soberana, poderosa do Senhor. Eu lhe peço, amado e eterno Deus, alcance essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, e toque na carne dela, toque na alma, toca no espírito, entra com poder, ó Deus, no relacionamento conjugal desta pessoa, age sobre, ó Deus, a vida desta pessoa, onde quer que ela esteja. Eu oro por cura, Senhor Deus, vai tocando nesta pessoa agora, vai tocando, ó Deus, no pulmão, vai tocando, ó Deus, no fígado, vai tocando nos rins, vai tocando nos ossos, vai tocando, ó Deus, agora. E aonde está essa enfermidade alojada, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade desapareça agora em nome do Senhor Jesus, que esta dor desapareça agora em nome do Senhor Jesus, que esse câncer saia agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esta pessoa curada, que todos os demônios que estão oprimindo a vida desta pessoa agora, saia agora da vida dela, do casamento dela, da vida do relacionamento conjugal dela agora, em nome do Senhor Jesus, que esse espírito imundo e maligno que está oprimindo, que está prendendo esta pessoa no vício do crack, da cocaína, da maconha, que está prendendo esta pessoa longe da presença de Deus, que esse demônio agora saia em nome do Senhor Jesus, que esta cadeia, que esta algema seja quebrada em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus, receba o milagre aonde você está, em nome de Jesus.